Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé, tá? Nós falamos sobre o falso profeta, sobre o falso crente, e agora eu estou preparando você para a nossa campanha. Nós vamos começar a campanha da batalha espiritual e você precisa entender pontos importantes para que você vença, tá? Porque, inclusive, essas mensagens de agora você vai entender porque é que não faz sentido você somente pedir oração e não fazer a sua parte, tá? Tem pessoas que ficam aí pedindo oração a influencers que se dizem ser pastores, porque há pastores que utilizam da internet e há influência que usa da necessidade das pessoas de se aproximar de Deus para poder barganhar com a fé. E isso é completamente errado e acredite, não funciona. Você vai ver que essas pessoas se tornam reféns, se tornam até viciadas em pedir ajuda, em ter esperança e não ver nada acontecer, tá? Mas eu não vou falar sobre isso ainda agora. Eu estou falando sobre um problema sério que está acontecendo, que é as pessoas se entregando à tradição humana, a igreja se corrompendo por conta da tradição humana. E detalhe, nós vimos que houve aí a festa, a festividade do São João, ainda está tendo ainda, até o sábado, e as pessoas envolvidas com essas festividades, dentre elas, o povo que se diz ser o povo de Deus. Eu quero que você preste atenção em nome de Jesus na mensagem de hoje. Lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 1 e 2, Deus conversa com Jeremias. Deus chega para Jeremias e diz assim: dai voltas pela rua de Jerusalém. Olha, procura, busca saber. Vê se acha nas praças alguém, um homem sequer, que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu vou perdoar toda a cidade. Olha aqui, eu quero que você entenda coisas importantes sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade que representa a cidade santa de Deus. Jerusalém é lugar de adoração conhecida pelo mundo. Jesus fala da redenção do seu povo, fala sobre a nova cidade, fala que a nova cidade será chamada Nova Jerusalém. Olha que nós não estamos falando de Sodoma, de Gomorra, Babilônia, Assíria, Egito. Nós estamos falando de Jerusalém, tá? Porque as pessoas acham que simplesmente por estar dentro da igreja que está tudo bem. Então Deus olhou para dentro de casa. Deus, conversando com Jeremias, ele disse: eu estou olhando para dentro de casa. E eu quero que você verifique, Jeremias, se lá dentro tem um justo sequer. Porque no meio daquele povo as pessoas estavam praticando iniquidades e pecados. Gente, eu estou falando sobre isso. Se você acha que é demais para você, pode parar de ver o canal, não tem problema. Mas você quer ser abençoado, você tem que entender o que eu estou dizendo para você. Você quer mudar a sua vida, você tem que entender o que eu estou lhe ensinando. E você não vai ser abençoado por Deus sendo rebelde. E aí, Deus diz assim: não existe um justo sequer. Se existir, eu vou perdoar essa cidade. E aí no verso 2 ele fala: embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falsos. Então, olha que Deus diz assim: esse povo
está dentro da minha casa, esse povo até mesmo comparece diante da minha presença, porque o povo ora, o povo canta, até jejua, tá? Não confunda jejuar com consagrar. Eu já expliquei, eu vou voltar a ensinar, vou voltar a falar sobre esse assunto no canal, mas não confunda jejuar com consagrar. Então o que é que acontece? As pessoas, elas até jejuam, oram, aí alguns oram de madrugada, alguns oram no monte, mas assim, não adianta você fazer essas coisas e omitir outras, levar uma vida de pecado. Você dizer que é uma pessoa fiel a Deus e está vivendo no pecado, está mentindo, está furtando, está roubando, está guardando ódio, mágoa no seu coração. A Bíblia diz que não adianta, tá? Então, qual é a vantagem do diabo? Qual é a arma do diabo? É o engano. A arma do diabo é o engano, e a vantagem dele é que as pessoas querem ser enganadas, porque o engano é mais fácil, tá? Eu costumo dar esse exemplo e vou dar de novo. Quando a pessoa pede algo a você e você diz assim, não vou fazer, a pessoa se sente mais magoada do que quando você diz assim, vou fazer e não faz. Pode prestar atenção, quando a pessoa te procura e você diz assim, não vou lhe atender, eu não posso lhe atender agora. Mesmo você dando até uma justificativa, a pessoa se sente magoada, porque ela acha que você deveria atendê-la e você não atende porque não quer. Mas quando você chega para a pessoa e diz assim, eu vou lhe atender e não atende, ela se sente menos magoada, porque ela teve aquele momento de engano, aquele momento que ela achou que alguma coisa ia acontecer mesmo quando não aconteceu. E essa é a vantagem do diabo sobre as pessoas. As pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam de estar na igreja e ouvir assim, Deus é contigo. Quando em muitos casos, quando na maioria dos casos, Deus não é com aquela pessoa. Então, qual é o propósito? Por que nós vamos fazer a campanha da batalha espiritual? Porque você vai aprender a combater o seu maior inimigo. E acredite, não é o diabo, é a sua carne. O seu maior inimigo não é o diabo, é a sua carne, é o seu ego. Enquanto você não vencer a tua teimosia, enquanto você não vencer a sua rebeldia, você não vai ser abençoado por Deus. Vença seu ego, vença a sua rebeldia, vença a sua teimosia, esvazie de si mesmo, busca colocar em prática a palavra de Deus e você vai ver que os sonhos de Deus vai realizar na tua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para a dona Fátima e para todos que estão me acompanhando nesse canal em nome de Jesus, mas eu lembro que ela já havia procurado a resposta de Deus e ela fez com a gente aqui o jejum de Daniel. E o jejum de Daniel do jeito que tem que ser feito, tá? Não é esse jejum de Daniel que está rolando por aí, não. O jejum de Daniel como tem que ser feito. E Deus respondeu às orações dela. E não foi fácil fazer o jejum de Daniel. Por quê? Porque o diabo, ele se levanta, ele se enfurece. Mas a vantagem que nós temos é que o diabo, ele não pode nos tocar sem a permissão de Deus. E nós não vamos ser tocados, Deus não vai permitir que o diabo nos toque enquanto formos fiéis. Então você só tem que prevalecer fiel, tá? Então eu sei que aqueles que fizeram o jejum de Daniel, aqueles que foram abençoados, que viu a resposta de Deus, aqueles que fizeram a campanha comigo, aí vai um puxão de orelha para Everson, vai um abraço para Luzia, tá? Então, aqueles que realmente se ligaram em oração e conquistaram o favor de Deus. Então, essas pessoas, eu tenho certeza que não vão ficar de fora da batalha espiritual. Você não pode ficar de fora.
tá? Porque você vai aprender a combater o seu maior inimigo, que é a sua carne, é o seu orgulho, é a sua teimosia, né? É você ser cabeça dura. Não, eu estou seguindo a Deus, né? Toma cuidado. Alguns de vocês aí, e é puxão de orelha direto, alguns de vocês aí dá tudo para o mundo, aí quando está no fundo do poço, aí quando oferece alguma coisa a Deus, diz que está dando uma primícia, não está não. E olha que eu não estou falando de pessoas que estão ajudando o nosso trabalho, não. Eu estou falando de pessoas que estão ajudando a obra do Senhor em outro lugar, mas ainda assim diz que está dando a primícia e não está, tá? Porque o que oferecia para o mundo, oferecia com força, oferecia com vontade. O que oferece para Deus é segundo uma obrigação falsa. É uma primícia falsa. E depois quer saber por que é que não está sendo abençoado, porque o tempo de resposta está sendo demorado. É porque Deus diz aqui no verso 2, esse povo ainda quando jura, chama pelo teu nome, chama pelo meu nome, e jura falso. Cuidado para você não estar jurando falso diante de Deus. Vença a sua carne, vença seu orgulho, vença seu egoísmo, entregue totalmente tua vida no altar de Deus e você vai ser feliz. Fecha teus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro e o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, eu te peço, meu Deus, por cada pessoa que está reunida em oração comigo. Essa pessoa, meu Pai, que está em casa, no trabalho, essa pessoa que está se arrumando para ir no hospital, essa pessoa que está se preparando para voltar para casa, essa pessoa, meu Deus, que está trabalhando na madrugada e ouve a mensagem diária juntamente comigo. Ora, meu Deus, esta oração, porque crê que o Senhor é Deus, crê que o Senhor pode operar o milagre, a maravilha. Meu Deus amado e meu Pai, eu estendo a minha mão sobre essa pessoa, meu Deus, que enfrenta a própria carne, enfrenta o próprio orgulho, a própria teimosia, se coloca diante da presença de Deus em oração. Eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas para te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, realiza o desejo do coração dessa pessoa. Essa pessoa que sofre de insônia, essa pessoa que sofre com pesadelos, essa pessoa que não consegue dormir à noite porque está tendo problemas. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, age com o teu poder sobre a vida dessa pessoa. Eu te peço, meu Deus, onde quer que ela esteja agora, repreende toda maldição, toda perturbação que tem, meu Deus, conturbado o pensamento dessas pessoas, que tem, meu Deus, tirado a paz, tirado o sono, que essas pessoas sejam repletas pela tua luz, pela presença de Deus, que todo mal seja banido, seja expulso agora da vida, dos caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão dependentes dos médicos, dos remédios, por aqueles, meu Deus, que estão vivendo dependendo dos hospitais, à base de antibióticos, à base de remédios. Meu Deus, usa da tua misericórdia, cura o enfermo, restaura, meu Deus, a saúde do corpo dessa pessoa que ora comigo, esse homem, essa mulher que tem separado esse momento em oração. Meu Deus, aqueles que foram abençoados, aqueles que estão sendo abençoados e simplesmente, Senhor, estão na teimosia. Meu Deus, usa da tua misericórdia, usa da tua compaixão, eu te peço, alcança-os para que eles, nesse momento, recebam a tua luz, recebam a tua paz, tomem eles uma atitude de te buscar e te servir
em nome de Jesus. Eu oro pelo desempregado. Eu oro por aquele que perdeu o emprego. Eu oro pelo endividado. Tende misericórdia e compaixão, Senhor, para que essa pessoa hoje mesmo seja respondida pelo Senhor. Para que aquele que está endividado, aquele que não consegue levar o pão para casa, que essa pessoa seja alcançada, meu Deus, pela tua misericórdia. Que essa pessoa possa levar o pão para casa no dia de hoje, em nome de Jesus. Meu Deus amado, eu clamo a Ti por essas pessoas. Eu clamo a Ti por essas famílias, para que sejam elas alcançadas pelo favor de Deus, em nome de Jesus. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você. Prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.